Nessa eu acho que a gente já pode conversar com o nosso convidado que a gente gosta assim, né, Lorena? Ao vivo, né? Ele tá chegando aqui montando, mas a gente pode apresentar o nosso convidado já aí, né, Nélio? Enquanto isso, a gente vai trazendo aqui as informações do nosso convidado de hoje, do jeito que a gente gosta, aqui nos estúdios da Rádio Super, recebendo o músico Cenilo Dutra, que tá na programação do V-Jazz Blues Festival, que rola amanhã aqui em Belo Horizonte, na casa de shows Autêntica. A banda Conecto abre a noite de jazz e Cenilo vai contar aqui pra gente os detalhes deste grande evento que vai rolar amanhã. Inclusive, semana passada, outro dia a gente falava aqui, né, Lorena, que Belo Horizonte tem se tornado você que conhece Belo Horizonte aí bastante, tem se tornado uma referência pro jazz, né, para outros estilos musicais, além do Clube da Esquina. A gente até já conversou aqui com o Bruno Goga, que era um dos produtores de jazz, abriu o Clube do Jazz aqui em Belo Horizonte, né? É isso, Belo Horizonte na capital aí de manifestações musicais e culturais, né, não, Nélio? Isso mesmo. Então a gente recebe aqui para bater esse papo com a gente sobre esse assunto gostoso, ele, o Cenilo Dutra. Boa tarde, Cenilo, prazer receber você aqui. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Cenilo, eu queria que a gente começasse falando um pouco desse evento, mas antes ainda eu queria que você comentasse sobre o James Boogaloo Bolden, que é uma atração do V-Jazz, dessa edição do V-Jazz. E para quem não conhece, ele foi só o trompetista do B.B. King, entre outros, né? Mas conta um pouquinho pra gente dele como atração dessa edição e depois a gente fala um pouquinho também da sua participação e tudo. Bom, o James é o grande James Boogaloo, né? Ele teve essa trajetória com o B.B. King, né? E também era o band leader do B.B. King. Ele vai trazer esse feeling aí pra gente, assim, na cara do gol, a gente vai ver de perto. E eu tô super ansioso, eu não saio de lá por nada, eu vou assistir tudo. Inclusive esse sobrenome, né? Eu li que esse sobrenome Boogaloo foi o próprio B.B. King que deu pra ele. Né? Da perninha, né? Que ele tinha uma perna a manifestação frenética, né? Então, essa é uma oportunidade incrível, né? Pro pessoal que gosta de boa música, pra ver de perto uma atração tão gigante, né? Uma atração, assim, que tem um peso internacional, é uma influência muito forte. Ele também teve uma trajetória com Duke Ellington, com certeza Steve Wonder e com o James Brown também, né? Então, assim, imagina o que ele vai trazer, o que sai dali, né? A sonoridade que sai dali. Eu tô até arrepiado, né? E eu sou fã de todo mundo que ele tocou, né? É um papa, né? É um papa e é importante a gente aproveitar todas as oportunidades de ver de perto esses músicos dessa geração. Eu tive a oportunidade graças a Deus, eu tive de assistir outros músicos dessa geração do blues e do jazz, a década de 60, 70, trazendo pra gente toda essa história. Não é somente a sonoridade incrível, eles trazem uma sonoridade com peso da história da música, né? De tudo isso, e ver isso de perto é uma coisa indescritível, é muito, muito legal. Bacana. Cenilo, essa é a 15ª temporada desse festival do V-Jazz, né? Que é um festival que tem raízes aqui em Minas e que já virou aí um festival histórico. A gente falava aqui enquanto você chegava, será que a gente pode dizer que nós, enquanto Minas, né, estamos nos tornando uma referência também em jazz, além do estilo musical que a gente já faz e que a gente já é conhecido no mundo inteiro? Então, comparando com outras regiões do Brasil, Minas está aí em qual categoria no ponto de vista da produção de música, execução de música jazz, de pessoas que consomem jazz? A gente não pode dizer que a gente está se tornando, a gente já é há muito tempo e é muito peso. Eu vou falar da música em geral, mas eu vou focar um pouquinho pro jazz, porque a gente tá puxando pra esse lado, mas Minas Gerais forneceu músicos com muito peso pro mundo. Isso não é de hoje e isso nós pertencemos à elite mundial. Vamos começar falando de Milton Nascimento, né? Milton Nascimento, ele é muito recebido e muito tem uma paixão internacional pelo trabalho dele, inclusive no meio do jazz. Eu sou fã do Milton, não posso Não sabia dessa relação com o jazz do Milton. Muito legal. Grande. Aliás, eu vou falar da minha relação com o jazz e com o Milton. Há uns anos atrás eu assisti o Milton, aniversário dele. O Milton tocando em Ouro Preto com o Ron Carter no baixo, o Wayne Shorter no saxofone. A galera veio para poder celebrar o aniversário.
dele. Há pouco tempo atrás, eu sigo o Milton no Instagram, ele recebeu a visita da Esperanza Spalding, que é uma grande atração, uma contrabaixista e cantora do jazz, uma atração internacional de peso, que foi lá ver o Milton porque é fã do Milton. Pat Metheny é fã do Milton e por aí vai, né? Assim, o Milton, ele desperta muita paixão desses músicos do jazz norte-americano. Ele é uma figura que é muito bem recebida entre os grandes artistas do jazz norte-americano. E eu tô falando do Milton, um ícone, mas tem outros, né? Toninho Horta. Toninho Horta é um grande guitarrista internacional de jazz, entre os melhores do mundo, né? E também tem as grandes figuras aí que às vezes nem todo mundo conhece, mas a gente pode falar de Dudu Lima, que é um contrabaixista de Juiz de Fora, que acompanhou o Stanley Jordan, né? Então, assim, é também uma figura internacional, um grande contrabaixista. Eu assisti até uma entrevista dele e é sensacional. O que ele traz de informação, é muito, muito interessante. Dentre outros, né? Os nossos músicos são da pesada e a gente já está nesse circuito há muito tempo. Os festivais mineiros de jazz são incríveis e ainda tá para crescer muito, né? Muito bom. E o V-Jazz é um evento aí itinerante, vamos falar um pouquinho mais desse festival, já passou por várias cidades. Desde quando o festival em si faz parte da sua carreira, da sua trajetória? Não vou dizer que você acompanha há 15 anos, porque você devia ser bebê, né? Quando começou, mas muito novinho. Mas desde quando você acompanha e qual que é a importância desse festival aí para nossa cultura, enfim, para o nosso roteiro? O V-Jazz, ele é um dos eventos muito importantes para poder trazer para a gente essas informações, para a gente ver de perto isso que a gente ouvia nos discos ou então via na TV, essa oportunidade, né? Eu acompanho parcialmente porque eu também tenho uma carreira musical, infelizmente eu não consigo acompanhar os eventos, mas todos que eu vou eu posso, principalmente de jazz. Mas a gente tem uma agenda, graças a Deus, tumultuada, mas eu fico de olho, assim, vendo da programação, né? E essas atrações é muito importante, principalmente para quem toca, os estudantes de música, o pessoal que curte a boa música, ver de perto que é diferente, né? Eventos que trazem para nossa cidade essa grandeza. Eu digo que isso produz grandes músicos, né? Você ter contato de perto produz não só grandes músicos, mas toda a cultura, né? Você muda a sua vida assistindo uma atração dessa. Eu digo que toda vez que eu tive a oportunidade de assistir uma atração, não vou dizer só internacional, porque as brazucas também são de um nível pra lá, né? Pra lá de gigantesco, mas toda vez que eu assisti uma atração dessa, a minha vida mudou, sabe? Então a gente tem a oportunidade de mudar a nossa vida vendo de perto uma galera que traz tanta história, que traz tanta sonoridade e graças a Deus isso tem acontecido em Belo Horizonte há algum tempo. Eu assisti muitas atrações de várias partes do mundo aqui em Belo Horizonte, né? Que tive essa oportunidade. O V-Jazz é um projeto desses que nos traz essa oportunidade gigantesca, né? Falando um pouquinho da sua carreira, como que você começou, desde quando você se interessou pela música em si ou por esse estilo musical? Eu comecei na adolescência. Na verdade, eu sempre gostei de música desde garoto. Meu avô me incentivava a escutar música instrumental. A minha relação com a música instrumental é de criança. E eu já escutava sem muita pretensão de tocar e comecei no colégio. Fui convidado para entrar para uma banda e já gostava bastante e comecei a estudar, né, música. O primeiro instrumento que eu peguei foi o violão, só que eu já queria passar para o baixo, que eu gostava. O meu pai me deu de presente um disco do Django Reinhardt. Eu tinha uns 12 anos e eu não sabia o que era, mas eu achava bacana porque eu colocava esse CD para jogar videogame e era animado. Aquele shuffle feel dele, aquele swing shuffle. Então eu já fiquei fã do Django sem nem saber. Eu já comecei a gostar de jazz e começando a estudar música, eu tive um professor, Sandro Duarte, um carioca, contrabaixista, que ele fez essa conexão entre o que eu escutava sem saber o que era e as possibilidades do jazz, da música brasileira também, e abriu esse leque. Então eu já comecei tendo uma versatilidade, principalmente com a música brasileira e com o jazz. E eu digo que eu tive uma sorte muito grande, que com 17 anos eu comecei a tocar com um artista mineiro, Saulo Laranjeira. Eu acompanho o Saulo Laranjeira desde 2003, 2004, ou seja, tem bastante tempo que eu tô com ele. Gravei vários discos com ele, enfim, faço shows. Paula Fernandes também. Paula você Fernandes, tem um projeto com Paula Fernandes. 2007, fiz 2 shows com ela.
com uma galera incrível também, né? Foi com um pianista que eu era fã desse pianista, o Café, infelizmente ele faleceu, e o Marcinho Monteiro, já tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes, foi muito legal também. A Paula, na ocasião, tinha um repertório diferente, né? Ela tinha um repertório que flertava um pouco com a cultura mineira, ela tem esse lado muito diferenciado também, e foi um prazer fazer esses shows com ela. E aí a gente vai passando por muita coisa, né? Tendo a oportunidade de conhecer sons diferentes, tudo, mas eu tive essa honra também de participar da música mineira, né? Eu toquei também com o Tadeu, que foi sensacional, muito legal. E agora eu tenho data com o Rubinho do Vale. Não, o trabalho dele é maravilhoso. Eu fico emocionado de tocar com ele. É uma coisa folclórica, bem voltada para o público infantil. E aí eu tive a oportunidade de vivenciar esse lado da música mineira, né? Ficava o tempo todo lá no Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri. A minha mãe é do sul de Minas, meu pai é do norte, né? Então, acabou que eu ficava pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá. E a música também me conectou com essas regiões. Eu gosto muito de Minas Gerais e tenho muito orgulho do que sai daqui artisticamente. Não só da música, né? Da dança e da arte em geral. Aqui é forte, não é pouco, não. Agora, vamos falar sobre o show de amanhã, né? O show na Autêntica. O que vocês estão preparando aí pra gente? Bom, amanhã é aquele show do frio na barriga, né? A gente vai entregar o palco pro grande James Bugalu aí, né? E a gente tá preparando um repertório bem, eu vou dizer que é bem conecto, bem raiz da nossa banda, um repertório instrumental bem autoral, com o acid jazz mais presente do que tudo. A gente vai basicamente colocar nossos discos ao vivo ali, sabe, os dois, e uma releitura ou outra, mas com bastante força no nosso estilo do acid jazz, que é o gênero que a gente traz com mais vigor. Pois é, queria aproveitar e pedir para você deixar o convite também, né, para quem tá acompanhando aí a Rádio Super, acompanhando também o Conecta pelas redes sociais. Fica o super convite, né? Para amanhã na Autênticas, 20 horas. Conecto abrindo pro James Bugalu, a gente tá tendo essa honra enorme. Falo aqui também em nome dos meus companheiros, Fabiano Zan, grande saxofonista. Falo do Thiago Victor, nosso grande guitarrista. E o nosso baterista teve neném, o Levi Júnior, ele tá de licença paternidade, mas a gente vai ter um grande baterista ali, a participação, né, do Marcos Tinti. E o Emerson Oliveira, que também é um pianista muito, muito efetivo aqui na cena mineira, um grande pianista. Então a gente tá levando uma galera bem responsa mesmo pra fazer essa missão, né? Bom demais, né, Inélia? Isso aí. E já que a gente não pode ver um músico, né, que vem todo equipado, né, Lorena? Pois é, veja os instrumentos ali, tem tudo microfone pronto. já colocado aqui estrategicamente pra gente poder ouvir melhor. Tá tudo no jeito, né? No jeito. Então gostaria de, antes, agradecer pela sua presença, pela sua generosidade, desejar sucesso, boa sorte lá amanhã, arrebentem, tá? E queria que a gente então fosse pro comercial com você, fazendo uma palhinha aí pra gente, pode ser? Claro, eu trouxe o meu instrumento aqui, o contrabaixo, né? A gente vai fazer uma amostra um pouco mais solo dele. Aí eu vou só ligar a caixa ali e vamos de música. Enquanto isso, deixa eu só relembrar aqui, gente, ó, V-Jazz Blues, tá? Edição comemorativa aí de 15 anos. Vai rolar no dia 8 de novembro, também conhecido como amanhã, né, Nélio? Isso aí. Conecte James Bugalu Bolden, às 8 horas da noite, na Autêntica, que fica lá na rua Álvares Maciel, 312, no Santa Efigênia. Tem ingresso ainda rolando, né, Nélio? E tem ingresso rolando. Durante a nossa conversa aqui, a gente também exibiu algumas imagens do Conecto. Engraçado, né? Conecto, essa banda tem tudo a ver com esse programa, né, Lorena? Tudo a ver. Tudo a ver. O Conecto com Conecta, tudo a ver. E a Autêntica também, que vem se destacando aí com uma agenda de shows tremenda, né, Lorena? Nossa, bom demais, show. né? Você foi no show recentemente lá, não foi? Fui no show da Roberta Sá, que também esteve aqui no Conecta. Foi um showzaço, lá é um lugar muito especial, muito expressivo aí pra cidade, né? Isso, eu gosto muito também quando a gente vê pós-pandemia todos os espaços se reabrindo. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre espaços descobertos por uma pessoa que conhece todos os espaços dessa cidade. Quem será? Aguarde e verás. Daqui a pouquinho. Podemos então, meu caro? Podemos.